A situação das rodoviárias no agreste do estado. O problema é que nem sempre esses locais oferecem esse tipo de conforto para os visitantes. O estado todo está assim. Eu não aconselho nem entrar no banheiro. O banheiro também é péssimo. As altas temperaturas e como lidar com o calor extremo que está fazendo no sertão. E a previsão é de que as temperaturas fiquem ainda mais elevadas até a próxima sexta-feira. No mês de fevereiro mesmo, tá todo mundo reclamando. Tá difícil, viu? Em Sertânia, a igreja feita no século XIX está interditada por problemas na estrutura. Um patrimônio de 215 anos não pode ser jogado, não pode ser esquecido, a história não pode deixar à margem, né? A gente não pode marginalizar a história. Hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025. Seu AB2 está no ar. Uma boa noite para você. A gente começa essa edição do AB2 falando sobre a falta de estrutura nas rodoviárias. A repórter Jaira Lima chega agora com outros detalhes. Jaira, a rodoviária é a primeira impressão para quem chega a uma cidade, não é isso? Boa noite para você. Boa noite, Magno. Boa noite a todos que nos acompanham no AB2. É a primeira impressão, sim, Magno. Muita gente gosta de viajar, de rever os familiares, os amigos, e aí acabam que vindo de ônibus, né, de outros municípios, de outros estados, e o mínimo que essas pessoas esperam é chegar num terminal rodoviário e ser bem acolhido, ter aquela assistência básica ali, ter uma infraestrutura de qualidade, mas infelizmente isso não acontece aqui em alguns municípios da região agreste. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais sobre as condições que são precárias em algumas cidades aqui, bem próximo a gente. Magno. Tá certo, Jaira. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais ainda nessa edição do nosso AB2. E olha, agora a gente muda de assunto para informar que a igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Sertânia, que foi construída no século XIX, está interditada por risco de desabamento. Agora a expectativa é pela reforma desse prédio, que faz parte da história da cidade. Mateus faz parte de grupos de jovens da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Ele participa das atividades e celebrações na igreja. E foi em um desses momentos que ele percebeu algumas rachaduras na estrutura do local. No final do ano, para o início do ano agora, a gente percebeu que essa fissura, que é na nave central da igreja, começou a aumentar. E logo em seguida teve fortes chuvas aqui no município, que ocasionou a rachadura na lateral direita da matriz. Padre Bonfim é quem administra a paróquia nos últimos 9 anos e ficou preocupado com a situação. Pedi a um engenheiro amigo para vir verificar e ele disse que era uma coisa mais séria. Então, eu pedi à prefeitura que a equipe deles viessem aqui para fazer um laudo e eles gentilmente fizeram e constataram o que o engenheiro já falou. Aí, falei com o bispo, ele autorizou que fosse fechado o mais rápido possível pela segurança dos fiéis. Foi um momento de preocupação, né, padre? Certeza, estou perdendo até o sono. A interdição foi feita pela prefeitura da cidade. Gabriel fez parte da equipe da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Projetos Especiais que realizou a vistoria técnica. Ele disse que foram encontrados diversos problemas estruturais que apresentaram risco à população. Qual é a parte da igreja que está mais danificada, que vocês notaram que há realmente um risco maior? A parte da igreja, você olhando para a frente da igreja, seria a parte direita, certo? Onde ela apresenta um abatimento que mexe com toda a estrutura da igreja, por ela ser uma estrutura antiga, ninguém sabe como foi construída, certo? Então, ela apresenta esse risco, certo? Bem como o telhado da igreja, que é um forro muito antigo, que, conversando aqui com o pessoal, eles falaram que ela já apresentou alguns cupins, certo? Então, assim, ela tem um risco de colapsar. Nós não sabemos se pode ser agora ou depois, mas o risco existe. A
A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição tem mais de 200 anos de existência. Foi construída no século XIX e é a terceira mais antiga da Diocese de Pesqueira. Mas, segundo o padre que administra o local, nos últimos anos o prédio não recebeu reformas estruturais, apenas reparos e pinturas. Agora é preciso ir em busca de soluções para não deixar a igreja cair. Tivemos uma reunião com a prefeita e alguns assessores. Ela se mostrou bem interessada e vai nos ajudar. Também temos alguns contatos. A doutora Clara, que é uma estruturista, ela virá agora no Carnaval e vai fazer uma vistoria nesta área de estrutura. Aí, a partir daí, nós vamos ver os outros passos, né? Esse historiador ressalta a importância do local para a comunidade. A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, ela foi construída em 1810. E a primeira reforma da igreja foi em 1919. Então, portanto, 100 anos depois, né, mais de 100 anos depois de reforma. E agora vai acontecer outra reforma, um patrimônio de 215 anos, não pode ser jogado, não pode ser esquecido, a história não pode deixar à margem, né? A gente não pode marginalizar a história. Enquanto isso, o local permanece assim, vazio. Já foram retirados objetos, imagens e os bancos. O pároco da igreja disse que enquanto não houver uma reforma para sanar os problemas, as celebrações da Santa Missa serão no salão paroquial ou em ambiente aberto. Ficamos tristes porque é uma preocupação grande, mas também estamos contentes de não ter acontecido nada, né? A gente tomar as providências o mais rápido possível para não pôr em risco a vida humana, né? É isso mesmo. E olha, fim de semana marcado por vários acidentes de trânsito no Sertão e também no Agreste do Estado. A apreensão de drogas também foi realizada aqui em Caruaru. Confira agora os detalhes nos destaques do dia. Um homem de 25 anos morreu após um grave acidente na PE 365, no município de Santa Cruz da Baixa Verde, sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, pelos vestígios do local, a perícia apontou que o condutor do carro perdeu o controle do veículo, que colidiu em uma barreira. A vítima, que foi identificada como Alessandro Oliveira, foi arremessado e morreu no local. Outros dois homens de 22 e 26 anos e que não tiveram os nomes divulgados, ficaram feridos e foram levados para uma unidade hospitalar. O estado de saúde deles não foi divulgado. O caso foi registrado ontem. Durante o final de semana, outros acidentes com vítimas que morreram foram registrados em São José do Egito, no sertão do estado, e no município de Lagedo, no Agreste. Após denúncia anônima, a Polícia Militar localizou um pacote com 620 pedras de crack prontas para o consumo. Segundo a PM, a equipe foi informada que dois homens haviam deixado um pacote de entorpecentes cair no bairro Riachão e saíram do local. A PM disse que os agentes foram ao local indicado para verificar as informações recebidas e localizaram a droga embalada pronta para o consumo. O caso foi registrado neste domingo. Todo o material apreendido foi apresentado na delegacia de plantão. Ninguém foi preso. A partir de hoje, o giradouro da Avenida Leão Dourado, em Caruaru, está interditado para a realização do serviço de interligação da rede à Compesa. A Autarquia de Mobilidade de Caruaru destaca que, dessa forma, os condutores deverão utilizar os desvios pelas ruas Humberto de França Silva, Antônio Julião Ramos e João Soares Machado, tanto no sentido centro-subúrbio quanto no subúrbio-centro. A previsão de conclusão da obra é até o fim do mês de março. A seguir, polícia prende quadrilha que assaltava sulanqueiros aqui no Agreste do Estado. Os detalhes após o intervalo.
A B2 de volta, estamos na contagem regressiva para o Carnaval, período em que muita gente viaja, seja para um município onde tem folia ou então para locais mais calmos. Seja para qual for o destino, a rodoviária é utilizada para o embarque e desembarque. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com a repórter Jaira Lima. Jaira, nossa equipe de reportagem deu um giro nas rodoviárias aqui do Agreste e encontrou vários problemas, né? Boa noite. Boa noite, Magno. Isso mesmo, encontrou vários problemas e a gente gosta de viajar, né? Quem é que não gosta de passear, de reencontrar amigos, de visitar novos lugares? Nessas épocas de festa, de Carnaval, de São João, Semana Santa, o pessoal sempre se programa para pegar a estrada mesmo e vir de ônibus até aquelas cidades mais próximas onde acontecem aí os grandes eventos, as grandes festas. E aí imagina você fazer uma viagem longa, cansativa e de repente chegar no terminal rodoviário e não ter aquela estrutura adequada, né? E aí eu estou falando de coisas básicas, Magno, como água na torneira, como um mictório decente, vasos sanitários, uma estrutura de qualidade. Tem locais que a nossa equipe percorreu que não tinha nem guichê para que as pessoas pudessem comprar as passagens e pegar informações ali com alguém, com qualquer pessoa que fosse. A gente vai acompanhar agora a reportagem, porque foi o Gessé Acioli, juntamente com o Edivaldo Coelho, cinegrafista, que percorreram aí algumas cidades aqui no interior do estado. Vamos acompanhar a reportagem. Essas imagens absurdas representam o tamanho do descaso dos órgãos públicos com equipamentos de uso diário da população. Espaços insalubres, sem iluminação, sem segurança e que põem em risco as pessoas que passam por esses locais. Na hora de viajar, um dos locais mais procurados é com certeza uma rodoviária. Lugar onde se espera o mínimo de conforto para esperar o ônibus. Ou até mesmo um bom local para fazer uma boa refeição, o higiene dos banheiros e também segurança. O problema é que nem sempre esses locais oferecem esse tipo de conforto para os visitantes. Em Belo Jardim, por exemplo, a rodoviária apresenta uma série de problemas. Vidros quebrados, pontos sem iluminação, muita infiltração, portas danificadas e telhados sem manutenção. No local, encontramos ainda banheiros sem nenhuma condição de uso, vasos quebrados, faltam pias, e um mictório sem qualquer estrutura, onde a urina escorre para dentro de um balde. Mesma situação do banheiro feminino. Luana, que está sempre visitando a região, conta que é impossível usar os banheiros do lugar. Ando bastante, viajo bastante e é situação precária. Não chego nem a entrar quando eu tenho nojo. Na verdade, tenho nojo, não entro. Para quem trabalha no transporte de passageiros, essa realidade atrapalha muito e os clientes reclamam da falta de estrutura e de segurança. Agora é muitos anos que já vem essa estrutura precária. Agora não só essa, tem outras rodoviárias. O estado todo está assim. Eu não aconselho nem entrar no banheiro. O banheiro também é péssimo. A rodoviária de Belo Jardim não dispõe de câmeras de monitoramento e não tem a presença de seguranças. Para a venda de passagens, há apenas um guichê funcionando, um restaurante e nenhum ponto específico para informações. Essa é uma realidade parecida com o terminal da cidade de Sanharó. No local funciona apenas uma lanchonete, não há guichê de venda de passagens e, segundo os populares, não existe linha de ônibus passando no terminal. Em relação à higiene, os banheiros estão sem a maioria dos equipamentos. A limpeza é feita com recursos próprios do pessoal da lanchonete. A água fica em reservatórios inadequados para o ambiente. E o espaço ainda é aproveitado para depósito de mercadorias. Há ainda vidros quebrados, iluminação faltando, tomadas expostas e um tanque na parte superior que, como visto nas imagens, está seco e sem tampa, o que pode se transformar em um ponto para foco de mosquitos transmissores da dengue. Saindo de Sanharó, vamos até Pesqueira, a cerca de 12 quilômetros. A cidade deve ter um aumento no número de pessoas que passarão pelo terminal, devido ao carnaval que se aproxima. Por lá, janelas com falta de vidros, banheiros faltando equipamentos e sem iluminação. Há apenas 2 guichês funcionando. No local, ouvimos relatos de pessoas sobre a falta de segurança. Seu José Lourenço comercializa no local há mais de 40 anos. Ele relata que a insegurança causa medo e transtorno, com equipamentos que são quebrados e levados por vândalos. Eu prefiro melhorar aqui na estrutura a segurança, especialmente à noite e durante o dia também. Seria muito importante a segurança, porque tem muitas pessoas que usam drogas, sempre procurar aqui, ficar à noite aqui.
acontecia muita coisa aqui e eu não tinha como estar na delegacia levando alguma queixa de alguém. Não, agora, hoje, quando acontece qualquer coisa, eu tenho as câmeras, procuro comigo as câmeras, já forneço imagem, já resolve tudo. Seu José Raimundo, que sempre passa pelo local, reclama da insegurança, que parece um problema crônico e que persiste ao longo dos anos. Desde que eu nasci, me criei, desde criança, os 12 anos que eu conheço a rodoviária, a mesma coisa e cada vez pior. Eu esperava uma coisa melhor, anos e mais anos, mas... Esses relatos, somados às imagens, só reforçam o quanto esses espaços estão praticamente abandonados e o quanto as autoridades precisam tomar medidas para solucionar essas situações. Lamentável, viu, essa situação. A nossa produção entrou em contato com os responsáveis por esses terminais rodoviários para ir em busca aí dessas respostas, né? Porque independente de ter festa ou não, essa situação não pode ficar assim. A população conta com esses equipamentos e é importante que eles estejam prontos para receber, para assistir aí a todos. A rodoviária de Belo Jardim foi encontrada pela atual gestão em estado crítico. Essas foram as informações que nós recebemos. A EPTI, Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal, realizou todos os estudos de engenharia necessários, inclusive o plano orçamentário e requalificação que está na programação para ser feita. A rodoviária de Sanharó está dentro do estudo de viabilidade feito pela EPTI, que vai identificar a reativação de linhas ou nova destinação ao espaço. Sobre a rodoviária de Pesqueira, o espaço está cedido à Prefeitura, que tem a responsabilidade pela manutenção. Na última vistoria realizada pela EPTI em 2024, foram feitas cobranças e a Prefeitura estava atendendo aos pedidos de reparos. Será feito um apelo também à Polícia Militar para reforçar a segurança do local. Magno, a gente sabe que a população conta com esses equipamentos, né? E é importante realmente que eles estejam funcionando da melhor forma possível, como eu falei, independentemente de ser época de festa ou não, porque as pessoas circulam sempre ali constantemente nesses terminais rodoviários. A gente segue acompanhando a situação desses locais, né? E depois, é claro, a gente vai voltar, porque a gente quer uma resposta, né? Quer a cobrança aí dessas respostas. Em relação à Prefeitura de Pesqueira, nós também recebemos a nota. Ela informou que está ciente das necessidades de melhoria na estrutura e já está tomando as devidas providências para resolver as questões identificadas. Existe um planejamento que inclui a reposição de vidros nas janelas, garantindo mais conforto e segurança para os usuários. Além da manutenção e reestruturação dos banheiros, incluindo a reposição de equipamentos e melhoria na iluminação. A Prefeitura informou ainda que garante que os ajustes serão feitos nos próximos dias para garantir mais conforto e segurança para todos os usuários, e a gente espera realmente que essas manutenções sejam feitas aí com certa constância. Magno, volto contigo. Obrigado pelas informações, Jaira. A polícia identificou e prendeu uma quadrilha acusada de assaltar sulanqueiros no agreste do estado. Os bandidos agiam nas rodovias. Esse assunto é destaque do nosso portal, o G1 Caruaru e Região, e quem traz as informações agora é o repórter Fábio Gomes. Boa noite para você, Fábio. Oi, Magno. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no AB2. A Polícia Civil realizou hoje uma coletiva de imprensa e passou mais detalhes sobre a Operação Safe Road, que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar em municípios do Agreste de Pernambuco e também na Paraíba. Quem esteve à frente dessas investigações foi o delegado Igor Nogueira, e ele disse que a organização criminosa abordava comerciantes sulanqueiros nas rodovias e levavam tanto as mercadorias quanto os veículos. De acordo com o delegado, os criminosos eram bastante violentos e eles se escondiam nas estradas para abordar as possíveis vítimas. Vamos acompanhar o que ele disse. As investigações iniciaram em junho ainda do ano passado, 2024, quando esses roubos começaram a ser muito frequentes. Nós identificamos que havia uma regularidade no modus operandi e suspeitamos que esses roubos pudessem ser praticados pelo mesmo grupo criminoso. Iniciamos uma operação denominada Operação Safe Road, que significa estrada segura, para identificar esses indivíduos. Na última quinta-feira, nós conseguimos deflagrar a operação, em que foram expedidos 5 mandados. Desses 5 mandados, 4 deles foram cumpridos. Cumprimos ainda 7 mandados de busca e apreensão. Todas essas pessoas faziam parte desse grupo que efetuavam assaltos, indivíduos de bastante violência. A gente acredita que com isso a gente vai conseguir arrefecer esses roubos na região. Bom, o modus operandi dele era muito característico.
durante a madrugada existe um fluxo muito grande de pessoas indo à feira, tanto para comprar como para vender. Eles acabavam se escondendo nas estradas e ficavam de prontidão, e quando observavam algum possível vítima, eles entravam no veículo e efetuavam a abordagem. O que de fato nos chamou a atenção foi a violência desses indivíduos, porque se o motorista não parasse, eles realmente efetuavam disparos. Houve casos de eles terem efetuado 50 disparos em um veículo de um motorista que não parou. Felizmente, realmente por obra de Deus, ninguém ficou ferido. Estão sendo investigados pela prática dos crimes de organização criminosa, receptação qualificada, roubo de veículos. E mudando de assunto agora para falar que o Ministério da Previdência Social começou hoje o pagamento para os aposentados e pensionistas do INSS em fevereiro. Para quem recebe o piso nacional, que é de um salário mínimo, os depósitos vão de hoje até o dia 12 de março. Já para quem tem uma renda mensal acima do piso, os pagamentos serão creditados a partir de 6 de março. Aí na tela você aí de casa pode acompanhar o calendário completo do mês de fevereiro. Os beneficiários que recebem até um salário mínimo com cartão Final 2 recebem amanhã, e com os que têm o Final 3 começam a receber a partir de quarta-feira e assim sucessivamente. Já os beneficiários que recebem acima de um salário seguem o calendário diferente. Os que têm o cartão com final 1 e 6 recebem no dia 6 de março e os que têm o cartão final 2 e 7 a partir do dia 7. Todos os detalhes e os calendários completos podem ser conferidos acessando o G1. É isso, Magno, me despeço por aqui. Uma boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Valeu, Fábio. Boa noite, obrigado pelas informações. E no próximo bloco a gente fala sobre o calor extremo que está fazendo no sertão do estado. Os detalhes após o intervalo. Cidades do sertão têm enfrentado dias de calor extremo, com temperaturas que se aproximam dos 40 graus dia após dia. Isso exige um aumento da proteção para evitar problemas de saúde. Que o sertão do estado é uma região quente não é novidade para ninguém. Pelas ruas de Serra Talhada, é comum encontrar pessoas tentando driblar o sol que, em 2025, chegou com força, com um sol para cada um. Não muito diferente do ano passado. É o que mostra um levantamento feito pelo Centro Nacional de Monitoramento de Desastres, que analisou dados de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em Pernambuco, foram dias consecutivos com temperaturas próximas dos 40 graus em várias cidades. No Agreste, Caruaru teve 11 dias com extremos de calor, com a temperatura máxima registrada de 35 graus. No município de Iati, foram 66 dias de calor, com a máxima em 38 graus. Já no sertão do estado, as cidades que mais tiveram dias com extremo de calor foram Afogados da Engazeira, com 58 dias, Serra Talhada, com 61 e Triunfo, com 94 dias. Nesses municípios, as máximas chegaram a 38 graus. Mas nas ruas, a sensação térmica é ainda maior. Em Serra Talhada, quem trabalha exposto ao sol sente os impactos do clima. O país está sendo muito quente, viu? E para a gente que trabalha o dia inteiro é bem difícil. Para trabalhar exposto na rua o dia inteiro no sol, como é que você faz para se proteger? Bebendo muito líquido, né? Bebendo bastante líquido e tentando descansar um pouquinho. Mas é difícil. Sim, tá muito difícil, mulher. A gente sai de casa assim porque tem que sair, mas tá difícil, viu? Serra Talhada mesmo, no mês de fevereiro mesmo, tá todo mundo reclamando. Tá difícil, viu? Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, essa onda de calor é causada por uma massa de ar quente e seco que afeta algumas regiões do país, incluindo o sertão de Pernambuco. E a previsão é de que as temperaturas fiquem ainda mais elevadas até a próxima sexta-feira. Essa massa de ar quente e seca foi provocada por um sistema de alta pressão. A previsão para os próximos dias é que tenha uma elevação dessas temperaturas máximas. Segundo essa dermatologista, o sol do dia a dia também é perigoso e pode causar danos imediatos, como, por exemplo, a insolação.
Uma insolação, o paciente ele vai se sentir debilitado, ele vai sentir com a sensação com febre, ou pode ter de fato febre, a pele quente, ardida, vermelha, sensação de mal-estar, náuseas, vômitos, fraqueza muscular. E em quadros muito intensos, o paciente pode evoluir até para um coma. Então, a gente precisa evitar. Lembrar das crianças pequenas, os idosos, que normalmente eles não sentem sede na mesma medida que os adultos sentem. E tentar sempre se proteger do sol o máximo possível, principalmente nos horários de pico, que é das 9 até as 15 horas. E aí é preciso procurar formas de se refrescar. Pensando na demanda, essa loja lançou uma promoção de ventiladores e ar-condicionado. A meta é aumentar as vendas no período. A gente está com uma projeção, pelo menos, de aumentar as vendas dessa parte de eletro, ar-condicionado, climatizadores, ventiladores, pelo menos ali uns 30%. A gente está com uma meta um pouco alta, mas a gente acredita que tudo vai dar certo. E a população se refresca como pode, seja com o consumo de mais água ou de itens gelados, como sorvetes e açaís. Tudo que vier de água, suco, tudo ajuda. É bom. É a primeira. O importante é se prevenir e se proteger. Então, assim, o uso do protetor solar, a proteção física com roupas, chapéus, bonés, aba, a hidratação, né? Então, tomar bastante líquido, água de coco, sucos, chás. A gente tem que reforçar essa hidratação por dentro e por fora. Então, hidratantes também na pele e não esquecer do protetor solar, que é essencial. Amanhã você confere as principais informações de nossa região na Rádio que Toca Notícias. Eu e Jaira Lima vamos conversar com Bruno Veloso, que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Nós vamos falar sobre o bom desempenho da indústria de Pernambuco no ano passado e também as expectativas para esse ano de 2025. O programa CBN Caruaru começa amanhã às 9 da manhã na Rádio que Toca Notícia. E a gente encerra mais uma edição do nosso AB2 agradecendo a você. Amanhã estaremos juntos novamente. Até lá!